Faz alguns anos que eu descobri que eu não sou do Brasil, mas sim desse país aqui. Ô Tsuki, isso aí não é um país, isso é a bandeira do autismo. Pera, o quê? Eu sou autista? Sim, olha o Sonic. Oh, meu Deus, o Sonic! Autismo, como é ser, como eu descobri que eu sou e, tipo assim, o que isso realmente muda na minha vida? Bora falar isso nesse vídeo. Eu descobri meu autismo sem suspeitar que eu era autista. Pra ser bem sincero pra vocês, eu nem sabia o que era autismo na época que eu descobri. Eu sabia do nome, sabia da existência, mas é tipo assim, eu não tinha ideia o que era. É tipo você com seu pai, tá ligado? Tá, parei. Eu comecei a procurar meus probleminhas da cabeça quando eu vi esse vídeo aqui do Graveto, que é basicamente um vídeo que fala sobre TDAH. E tipo assim, pra quem não sabe, TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é basicamente um problema onde eu não consigo prestar atenção nas coisas e focar nas coisas que eu tenho que fazer. É tipo assim, é horrível. E junto disso também tem a hiperatividade, que, meus amigos, eu simplesmente não consigo ficar parado. Eu toda hora tô andando pro lado e pro outro, como se eu estivesse indo pra algum lugar, mas eu tô indo? Não, eu tô indo pra lugar nenhum. Eu tô simplesmente andando em círculos que nem um idiota. Ah, mas Tsuki, é só você ficar parado, amigão. Eu queria poder ficar parado, mas não tem como, eu não controlo isso. Se eu não começar a me mexer, amigos, eu explodo. Mas eu não vou falar mais sobre TDAH, porque o assunto do vídeo não é esse. Mas sim, eu podia trazer um vídeo falando sobre o meu TDAH, porque tipo assim, esse se pá é o meu maior problema mental que eu tenho na cabeça. Mas voltando ao assunto, esse vídeo aqui do Graveto me abriu uma porta, porque finalmente eu me identifiquei com alguma coisa. Eu falei, mano, eu acho que eu tenho essa parada aqui. Eu tô achando que eu sou o Lelé da Cuca. Só que, tipo assim, eu tava só achando mesmo. Por quê? Meio que nessa época que eu vi esse vídeo, eu meio que tava duro de grana. Tipo assim, muito duro de grana. E pra marcar uma consulta com um psicólogo, ou psiquiatra, ou neurologista, que são essas pessoas que podem ver esses problemas da cabeça, é tipo assim, bastante caro. Ou seja, nessa época aí eu não podia fazer exame. Eu só podia ficar achando mesmo. Bem-vindos à vida de um pobre. Mas depois de 1 ano e meio ou 2 anos, eu não sei exatamente quando, o meu canal no YouTube que eu tinha sobre animes finalmente começou a dar certo. Porque pra quem não sabe e chegou de paraquedas nesse vídeo aqui, eu tenho outro canal onde eu falo sobre filmes, animes, esse tipo de coisa assim. E, bem, eu tinha esse canal por muito tempo. E nessa época específica, esse canal estourou. E obviamente com o estouro do canal, o papai finalmente tava com dinheiro, amigo. O papai tinha dinheiro pra comprar um miojo e uma coca. Eu já tô melhor que metade dos brasileiros. E agora com o meu dinheirinho, eu peguei ele e falei, ok, tá na hora de procurar meus problemas mentais. E assim eu procurei uma psicóloga. E tipo assim, pra quem não sabe o que é uma psicóloga, basicamente você vai ficar conversando com ela. É basicamente isso, é pra você meio que resolver esses problemas da cabeça enquanto você fala com ela. E parando pra pensar agora, isso aqui é um tanto que estranho. Tipo assim, eu tô pagando pra alguém pra reclamar sobre a minha vida, pra alguém que eu nem conheço. Parando pra pensar mais uma vez, e meu Deus, recorde mundial, pensei 2 vezes, o tanto de amigo meu que vem reclamar comigo e eu nunca cobrei 1 centavo dele, sendo que tem uma pessoa que recebe pra isso, eu vou enviar o cheque pros meus amigos, pera aí. Alô, Daka? Pode fazer no Pix da reclamação de ontem. Não, ela não vai voltar contigo, já falei. Mas voltando ao assunto, meio que a psicóloga me ajudou com muita coisa. Mas não me ajudou em descobrir se eu tinha TDAH ou não, porque meio que ela não podia confirmar pra mim isso. E por conta disso, ela me transferiu pra um psiquiatra. E agora você deve estar se perguntando, meu Deus, qual que é a diferença do psicólogo e psiquiatra? Enquanto o psicólogo meio que conversa contigo pra tentar resolver seus problemas da cabeça ou problemas da sua vida conversando, o psiquiatra é diferente. Porque pra quem não sabe, o psiquiatra é basicamente um médico, só que especializado em mexer na saúde mental. E vamos ser sinceros, o que tá faltando aqui é saúde mental. Então, mano, aqui é minha casa. Valeu, psiquiatra! Mas resumindo, o psiquiatra consegue diagnosticar meus problemas da cabeça e também ele consegue me oferecer remédios pra me ajudar a solucionar eles. E tipo assim, tem vários problemas da cabeça que se resolve com eles, como depressão, borderline, ansiedade, TDAH. Então, meus amigos, eu estava no lugar certo. Ou era o que eu pensava, porque tipo assim, na teoria, o psiquiatra pode me diagnosticar com algum problema na cabeça. Só que a minha psiquiatra eu acho que não conseguiu, porque do absoluto nada ela virou pra mim e falou, pô mano, seguinte, você vai ter que ir pra neuropsicóloga. Então sim, a psicóloga me jogou pra psiquiatra e a psiquiatra que pode descobrir meus problemas, virou e falou, não, quem vai descobrir esse problema vai ser outra pessoa. A minha única teoria pra isso é que possivelmente ela olhou e falou, não, esse caso tá muito perigoso, meu Deus, esse cara é muito problemático da cabeça, bota pra outra pessoa esse problema. Mas pra ser bem sincero com vocês, eu não sei explicar muito bem o que é uma neuropsicóloga. Eu só sabia que eu tinha que ir, e assim,
Eu fui, né? E é justamente aqui na neuropsicóloga onde eu tive as experiências mais diferentes de exame que eu já fiz de cabeça. Porque primeiro, quando eu cheguei e fiquei na recepção esperando me atenderem, eu percebi uma coisa, que tirando eu, a pessoa mais velha que tava lá em volta de mim tinha, tipo assim, 10 anos. E eu fiquei tipo assim, mano, será que eu tô no lugar certo? Tipo, só tem criança aqui. Mas não, amigos, eu estava no lugar certo, porque logo em seguida me chamaram, porque era a minha vez de ser atendido. Quando eu entrei no consultório, a primeira coisa que eu me deparei é que existia uma área só de brinquedos infantis. E eu fiquei, mano, como é que eu vou descobrir meu TDAH brincando de Hot Wheels? Mas não, amigos, infelizmente, a minha descoberta de autismo não foi brincando de Hot Wheels. Eu até queria, mas infelizmente a vida não é tão boa assim. Aqueles brinquedos e aquelas crianças que tinham ali é porque o lugar que eu tava era focado e especializado em crianças, mas às vezes tinha consultas pra adultos. E minha teoria é que essas exceções de adultos que ela atendia era possivelmente pra adultos com mentalidade infantil, tipo eu, que se a pessoa pergunta se eu fui no passeio, eu já mando que passeio. E aí já dá vontade de falar aquele negócio que, meu Deus do céu. Mas eu tô zoando, galera, tô zoando. Ela só realmente fazia mais consulta pra crianças, é só isso mesmo. Mas realmente a coisa que eu achei mais estranha, foi a coisa mais diferente, foi como eu fiz a consulta pra descobrir meu TDAH. Porque a consulta no início foi o normal de sempre, foi uma conversa onde eu tive um papo com ela, só que ali, durante a conversa, eu não sei o que aquela mulher tinha, mas ela tinha um dom de mexer com meus sentimentos. Eu não sei explicar, porque durante a conversa inteira, ela começou a fazer um monte de perguntas sobre a minha infância, como é que é a minha vida adulta, como é que é a minha relação com pessoas. E nessas perguntas, por algum motivo, enquanto eu falava com ela, me deu vontade de chorar. E tipo assim, eu chorei. Eu chorei muito. E tipo assim, o problema não é chorar. O problema é que eu chorei na frente de uma pessoa que eu acabei de conhecer. Eu nunca falei com aquela mulher na minha vida. Como é que ela fez eu chorar? E isso aí, mano, foi só na primeira consulta. Porque eu tive várias consultas até eu descobrir se eu tinha TDAH ou não. E nessas consultas eu fiz várias coisas muito diferentes. Exemplo, eu lembro que tinha um formulário que tinha várias palavras escritas. E eu tinha que escrever do lado o que aquela palavra me lembrava. Tipo assim, se tava escrito batata aqui, eu escrevia do outro lado frita. Porque batata frita. Mentira, não tinha batata no formulário. Mas seria legal se tivesse. E eu lembro que tinha amigos no formulário. E eu obviamente escrevi não tenho, porque eu não tenho amigos. E outro teste que eu também fiz foi teste de QI. E eu não tô brincando, eu fiz um teste de QI pra medir o nível da minha inteligência. Nesse teste eu lembro que eu fiz várias contas matemáticas. E por sinal, quando eu fui ver essas contas matemáticas que eu fiz, eu errei a maioria. E a pior parte não é nem isso. Eu errei umas contas muito básicas, tipo assim, 2 mais 2. Eu consegui fazer a proeza de botar um 5. Sim, eu sou um fracasso na matemática. Eu lembro que eu fiz um teste parecido com esse aqui que tá na imagem, onde são vários quadrados e triângulos, eu tinha que meio que juntar eles e eu lembro que eu era bem ruim neles. Bem ruim. Eu lembro também que eu fiz vários testes de memória e tipo assim, deu muito ruim. Tipo, muito ruim mesmo. Eu sou o tipo de pessoa que bota o celular no bolso e depois começa a procurar o celular pela casa. E aí quando eu vou olhar embaixo da cama pra ver se meu celular tá lá embaixo, eu uso o flash do meu celular pra procurar o celular que perdi. O celular que tá na minha mão. É esse nível de ruim que a minha memória é. Eu lembro também que eu tive que fazer um desenho da minha família. Até hoje eu não entendi muito bem qual foi o propósito desse teste. Sei lá, ela queria saber quantas pessoas tinha na minha família. Ela soube agora. Ou sei lá, ela queria ver se eu esqueci alguém da minha família. Porque, né, essa memória aqui, capaz de esquecer até o próprio nome. E eu fiz vários outros testes, mas pra ser bem sincero com vocês, eu não lembro quais foram. Tipo assim, faz muito tempo que eu fiz isso. Mas pra quem tá curioso pra saber qual foi minha média de QI, então... foi 97. Ou seja, a minha média de QI é mediana. Então a conclusão que eu tirei disso é que eu não sou burro e nem esperto. Eu não nasci pra brilhar e nem pra burrar. Mas assim que eu terminei quase todos os testes, a neuropsicóloga veio falar comigo pra tirar a limpo nossas últimas consultas. E eu nunca vou esquecer desse momento. Opa, Tsuki, bom dia, tudo bem? Seguinte, vamos tirar limpo o nosso último exame, tá bom? Ok, só bora. Vamos lá, suspeita de TDAH. Sim, sim. Ansiedade. Ok, lembro disso. E autismo. Sim, autismo. Pera, quê? Autismo! Galera, vocês não têm ideia o quanto isso me pegou desprevenido. Porque em nenhuma das nossas consultas eu mencionei autismo, nem ela mencionou sobre autismo. E que nem eu disse no início do vídeo, eu nem tinha ideia direito o que era autismo. Então quando ela falou isso, eu fiquei em choque. Mas como ela falou, ela disse que era suspeita. Então isso me deixou um pouco mais tranquilo, porque eu pensei, pô, ela tá só suspeitando, não quer dizer que eu sou autista. Tipo, não tem nada de autista em mim, né?
Né? Mentira, galera. Tinha, tipo assim, muita coisa. Mas assim, finalmente acabou os exames. Tinha só mais uma última consulta. E essa última consulta não era comigo, mas sim com meus pais. Então eu deixei eles irem e eu fiquei em casa. Mas se passando algumas horas, quando eles voltam da consulta, os meus pais tinham com uma cara fechada. Uma cara séria. E aí minha mãe veio na minha direção e falou: filho, a gente precisa conversar sério, ok? E eu fiquei tipo, ok, o que eu fiz agora de errado? Mas assim, meus pais sentaram na cama, eu sentei na frente deles e minha mãe começou a falar muito sério comigo. Filho, eu voltei da sua consulta e eu descobri uma coisa muito séria. E aí, beleza, quando ela falou isso eu pensei, ok, eu vou morrer, finalmente. Deus veio me buscar. Parando pra pensar, ele tava até que atrasado na real. Mas aí minha mãe deu um suspiro e virou e falou pra mim: filho, você tem TDAH mesmo. E você também é autista. E, mano, quando eu ouvi isso, a primeira coisa que eu falei foi: caraca, não é que tava na cara mesmo? E meus pais, quando ouviram eu falando isso, ficaram, tipo assim, muito confusos. Tipo, confusos demais. Falando que era coisa séria, falando que a minha vida ia mudar a partir disso e um monte de coisa. Tipo assim, eu não tiro a razão deles. Eles estavam preocupados. Só que o motivo de eu ter falado isso aqui é que depois que a mulher falou que eu podia ser autista, eu não vou mentir que eu fiquei meio, ué, o que é autismo? A primeira coisa que eu aprendi é que as pessoas não têm autismo. A pessoa é autista. Ou seja, o autismo faz parte de quem a pessoa é. Não tem como ela curar disso ou algo do tipo. A pessoa só é porque ela é. E o que o autismo realmente afeta na gente é a forma que a gente percebe o mundo. E não só isso, como a forma que a gente se comunica e a forma que a gente interage com as pessoas. A gente faz de uma forma que é diferente. Uma forma que dá pra dizer que é um tanto que anormal pra muitas pessoas. E muito por conta disso, a gente muitas vezes acaba sendo mal interpretado. E quando eu descobri isso tudo, é como se uma porta tivesse aberta à minha frente. É como se eu tivesse entendido do porquê eu sempre tive dificuldade de fazer amigos, dificuldade de fazer as pessoas me entenderem o jeito que eu me expressava com elas, e a forma do porquê eu era visto como estranho. Eu sempre ficava usando esses moletões longos no colégio, mesmo estando calor, mesmo estando frio, todo dia usava. E o motivo eu não sei porquê, mas é porque eu tinha agonia que alguma coisa encostasse em mim. Eu sempre tive muita sensação estranha com toque, com abraço, esse tipo de coisa, e eu sentia que com o moletom eu tava seguro. Mas como vocês podem ver aí no fundo do colégio, eu tava usando numa festa junina. E pra mim, isso era muito normal. Óbvio que eu olhando hoje em dia, depois que eu cresci e entendi o meu diagnóstico, eu penso, mano, eu era louco de ficar usando isso aqui numa festa junina. Mas o motivo que eu penso isso aqui hoje em dia é porque eu cresci e aprendi a lidar com esse meu jeito. Eu aprendi a lidar com a forma que eu sou. E também sem contar esse cabelo longo que eu tinha, essa franja gigante. E eu usava ela porque ela me ajudava a evitar contato visual, porque eu sempre tive muita agonia com contato visual. Hoje em dia, eu já consigo lidar melhor com isso, é uma coisa que eu aprendi ao decorrer do tempo, por mais que às vezes fica bem estranho, às vezes eu fico perdido com o meu olho, mas nessa época a forma que eu sabia lidar era escondendo meu olho, colocando uma barreira na frente dele pra não ter que olhar no olho das pessoas. E essas são algumas das coisas que eu percebi em mim, tem várias outras coisas. E isso tudo que eu tô falando, galera, é a minha experiência, é a minha vivência sendo autista. Cada pessoa que é autista tem o seu jeito diferente. E sem contar que no próprio autismo tem graus de autismo. Exemplo, tem o nível 1, que sou eu, que é considerado leve, o nível 2, que é o moderado, e o nível 3, que é severo. E é por conta dessa complexidade do autismo que meus pais ficaram tão preocupados comigo. Só que o motivo de eu ter respondido eles tão tranquilamente que, pô, é meio óbvio, é por eu ter pesquisado e ter entendido. Para mim, eu descobri que sou autista não foi um problema, mas sim uma resposta pra minha vida, uma resposta do porquê eu passei tanta dificuldade na adolescência. E desde então que eu descobri isso, que já faz uns 5 anos, eu aprendi muito a lidar comigo, justamente por saber o que eu era. Hoje em dia eu tô muito melhor, hoje em dia eu trato muitos dos meus problemas da minha vida. Hoje em dia eu sei socializar com pessoas e, meu Deus, isso é uma benção, é tão bom falar com pessoas sem parecer estranho. Por mais que às vezes eu pareça mesmo assim, mas ainda assim eu tô bem. E eu tô muito melhor do que eu podia estar só por saber disso. Então sim, galera, eu sou autista. E eu não gosto de Sonic e eu não tenho hiperfoco em dinossauro, antes que vocês falem aí. Mas eu acho que o vídeo é esse. Se vocês gostaram desse primeiro vídeo desse canal de eu falando de uma experiência da minha vida, fale aí que eu posso trazer mais tranquilamente. E como eu disse, eu posso falar sobre o meu TDAH, posso falar sobre a minha ansiedade, posso falar sobre muitos outros problemas e falar algumas histórias da minha vida no geral. Mas eu acho que é isso. Eu vejo vocês na próxima e falou, galera. Adoro vocês. Fui.